o mal seria inevitável no mundo? Aí você tocou numa questão que é muito, claro que delicada, mas vamos lá. A partir do momento em que Deus cria seres livres ou com liberdades significativas em determinados contextos, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas, sem dúvida alguma, poderiam e cometeriam o mal. Então me permita dar aqui, colocar uma frase que deve ser colocada com muito cuidado. Deus é responsável por criar a possibilidade do mal. Ponto. Isso é bíblico e eu diria que é incontestável e irrefutável. Deus é o criador da possibilidade do mal. Ao criar seres livres que podem ou não obedecê-lo, portanto, ele é o criador da possibilidade do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Exato, mas ele não é criador do mal em si, da realidade do mal. Ele cria o fato da liberdade, mas nós é que agimos a partir dos atos da liberdade. Então, praticar o bem ou o mal não é Deus que nos fez praticá-los, essa é a grande questão. Ele cria, vamos usar essa expressão que é muito controversa em termos filosóficos, teológicos e bíblicos, que é o livre-arbítrio, tá? Mas quando ele cria anjos e os seres humanos, ele os dota com algo que ele, Deus que é todo sábio, entendeu que seria bom para a sua criação, que é a liberdade, ou livre-arbítrio, enfim, chame como quiser. Mas junto com a liberdade vem a possibilidade do bem e do mal. A grande questão, portanto, é por que Deus criou um mundo com a liberdade, sabendo que anjos e homens fariam mau uso da mesma para praticar o mal? Bem, eu entendo que Deus, me permita usar uma linguagem ilustrativa e humana, é claro, e portanto falível, mas Deus, sem dúvida, ele pesou nos pratos da balança e todas as disponibilidades de mundos alternativos que ele poderia ter criado. E ele imaginou que seria melhor criar um mundo onde os seres humanos, por exemplo, ou anjos, nesse contexto pré-queda, fossem significativamente livres, mesmo sabendo que um dos efeitos corolários ou colaterais disso seria o mal, do que criar um mundo onde as pessoas sempre o obedecessem, os seres criados sempre o obedecessem, mas onde nunca haveria liberdade real. Eu tenho uma teoria. Eu não sou teólogo, né? Por favor. Sou meramente um cristão. Não, claro que eu tenho uma teoria de que por que Deus fez isso? A Bíblia diz que Deus é amor. E toda vez que você ama, você quer ser amado, mas quer ser amado livremente. Perfeito. Você tem um cachorrinho. O cachorrinho sempre vai amar você, né? Ele foi criado para amar você. Então, se você é o dono, né? Ou a dona. Mas Deus não nos criou cachorrinhos. Ele nos criou, imagem e semelhança, esperando que nós o amemos por decisão própria. Assim como você espera que sua esposa ou seu marido te ame porque quer amar. Não é? Correto. E quem ama se arrisca. Exatamente. E sofre. A sua nem visão, Deus escapa. É isso. Então, a sua visão resume, é o que eu falei da liberdade. A partir do momento em que Deus cria seres humanos, ele cria pessoas que poderão dizer não para ele. Pessoas que poderão dizer, eu não creio nem que o Senhor exista. Mas eu que te creio, mas eu não creio que o Senhor existe. Quer dizer, então, você colocou muito bem. Então, o amor, ele arrisca-se a não ser correspondido do outro lado. Esse é um dos motivos que envolve a ideia da liberdade que nós colocamos. Um outro motivo que eu acrescentaria seria, Deus ele só permite o mal porque, de uma forma que nos é desconhecida, Deus pode fazer com que um bem maior brote do mal. Isso nós temos exemplos bíblicos, né? José, em Gênesis 50:20, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o bem em mal para preservar a vida. Deus tornou esse mal em bem. Perfeito, Deus tornou o mal em bem, para conservar a vida nesse contexto. E outra, Deus ele também permite o mal porque no final ele irá ser glorificado por justamente debelá-lo, eliminá-lo completamente, como Apocalipse no capítulo 20, no capítulo 21, versículo 4, quando
João diz, um dos textos mais lindos e no qual os cristãos de todas as épocas se estribam. Quando ele diz, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque estas coisas são passadas. Então, Deus vencerá, e claro que ele vence sempre, mas em termos genéricos e últimos, aparentemente parece que o mal e o sofrimento estão fora do controle de Deus, e é óbvio que estão sob o seu rígido controle, mas aparentemente Deus está perdendo. Mas nós sabemos nas Escrituras que não, esse é um ledo e grave engano.